Ouça agora uma mensagem de Deus ao seu coração, através do pastor Sérgio Ovídio, da Igreja Cristã Betânia. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 32. Atos 9, 32 diz assim: Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem, chamado Enéias, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéias, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, rumo ao teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: Não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E se tornou conhecida por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Irmãs e irmãos, Pedro foi fazer uma visita. Pedro foi visitar os cristãos. Pedro foi visitar os santos. E nesta visita, durante a sua visita, ele se encontra com 2 milagres. Mais do que encontrar-se com 2 milagres, mais do que isso, é ser milagre na vida das pessoas. Querer ser milagre. Querer ser conciliador. Querer ser mediador. Aquele que provoca a vida. Aquele que chega no ambiente, está terrível, está local entristecido, e eu trago nesse momento, eu chego com vida, com resposta aos anseios das pessoas. A gente não pode chegar nas visitas que fazemos nos ambientes, e a situação já está complicada, e a gente acabar de colocar a última pá de cal, né? Acabar de matar, destruir os sonhos. Ser chamado nessa terra a proclamar esperança, proclamar vida, a chegar no lugar que está cheio de angústia, de pavor, de medo, de morte, de faixas de sepulcro, e proclamar libertação e transformar a vida das pessoas. E o primeiro milagre entre os homens santos, Pedro visita Enéias. E uma pergunta que nós fazemos, e essa resposta precisa ser dada, e você sabe disso, o texto bíblico não tira essa verdade, nunca escondeu essa verdade, uma verdade explícita aqui no texto. Homens santos de Deus adoecem. Homens santos de Deus padecem de sofrimentos, de enfermidades, precisam ir para o hospital,
Homens santos de Deus ficam 8 anos na cama. Homens santos de Deus sofrem as suas dificuldades e os seus temores. E você precisa tirar um pouco, e nós precisamos tirar um pouco o demônio dessa nossa luta, né? Desdemonizar as coisas. A gente precisa fazer isso. Nem tudo na vida é seta do diabo ou provação de Deus. Nossa humanidade é caída. Nosso corpo sofre. É frágil. Começa uma enfermidade aí, a gente já fica apavorado, começa a se proteger. Vacina daquilo. Vacina contra a gripe. Que nós estamos sujeitos a isso. E Pedro se encontra entre os santos e um está sofrendo há muito tempo. Um está doente. E essa doença não é obra do diabo. É uma enfermidade que esse homem está passando. E Jesus mostrou isso para os seus discípulos. Jesus contou uma história, através de um acontecimento, Jesus deu uma resposta para os seus discípulos sobre dor, sobre enfermidade, sobre desastre, acidentes. Jesus contou uma história a partir de um acontecimento. Está lá em Lucas 13. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Dá 2 pregações, Atos 9 e Lucas 13. Mas eu vou unir as duas. Você vai ler comigo esse texto. Para a gente parar de colocar culpa. Encontraram Lucas 13, de 1 a 5. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Estavam fazendo os sacrifícios, sua adoração. Pilatos mandou matar todo mundo, pegou o sangue e misturou com as suas ofertas. Ele, porém, lhes disse, olha o que Jesus respondeu. Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Caiu uma torre e todos cercavam Jesus, aqueles que estavam com Jesus cercavam e pediam uma explicação. Porque era um significado. A gente faz isso. Alguém da família sofre um acidente, a gente vai perguntar ao irmão mais santo, né? Aquele que ora mais. O que aconteceu? Me explica. A gente gosta de razão. A gente gosta de explicação. Pelo menos alguém que fale alguma coisa, que me dê uma verdade, ainda que não seja uma verdade muito coerente. Me conte alguma coisa para aliviar a minha frustração. E pediram a Jesus, o Senhor pode explicar para a gente por que Pilatos fez isso, porque pegou o sangue e misturou com o sacrifício, olha que maldade. E aqueles que a torre caiu sobre a cabeça deles, o que aconteceu? E Jesus está mencionando essa tragédia quando foi dito que esses rebeldes galileus foram mortos pelos romanos e seu sangue misturado com os sacrifícios judeus. Ou seja, Jesus está pegando algo muito santo, muito valor para eles e mostrando que
Até os sacrifícios foram banalizados por um romano. Entende-se, naquele momento, que aquelas mortes, o que aqueles homens estavam passando, era uma punição pelo seu comportamento rebelde e agressivo. Então Deus estava punindo. Era o contexto, era o que as pessoas explicavam. Era o que a teologia da época dizia. João 9, esse aí está cego, ou foi uma maldição, ou nasceu assim. E aí, estão pensando que é dessa maneira, discutindo essa teologia. Aí fazem teologia tentando decifrar Deus. Teólogo que tenta decifrar Deus vai dar com os burros na água, como diz na roça, porque não vai encontrar razão, não vai encontrar explicação, porque a criatura não pode explicar o Criador, porque a teologia é limitada, porque teologia discute o quê? O pensamento do homem sobre Deus. É o que nós entendemos sobre Deus, não o que Deus é. Porque no dia que Deus for possível explicá-lo, ele deixa de ser. E aí, mencionar essa torre, essa queda da torre, Jesus disse o seguinte para eles: a morte pode vir em cima de qualquer pessoa, independentemente de como elas são, pecadoras ou não, a morte chega, bate na porta. Ele passou a ensinar que o que é importante é o arrependimento. Fez alguma coisa, arrependa-se logo, porque se não se arrepender vai morrer, como eles. E essa é a verdadeira lição das tragédias. Essa é a verdadeira lição dos acontecimentos que tocam a nossa vida. Preciso melhorar minha saúde. Preciso melhorar minha alimentação. Às vezes alguns sinais que elas chegam. Isso deve ser seguido por todos. Essa é a lição. O cuidado que Deus tem pela minha vida não me isenta de ter cuidado. Não vou pegar o meu carro e vou a 140 por hora para a Barra da Tijuca. Não. Cuidado que Deus tem para a minha vida não significa que eu posso tocar minha vida de qualquer jeito. Jesus está andando e chegam as notícias. Me explique, por favor, isso aí. O Senhor soube? Soube o que Pilatos fez? Soube como Pilatos tratou aqueles sacrifícios? O Senhor soube o que aconteceu com os crentes, que a torre de Siloé caiu sobre a cabeça deles? Chegou ao seu conhecimento, Jesus? Como nós gostamos de juízo, gostamos de uma explicação, de uma condenação. E muita condenação. Porque às vezes é mais fácil isso. Está em erro, está em pecado. Gostamos de uma lógica moral que nos dê uma resposta. E esse negócio de tragédia, pensam os crentes da época, isso é coisa para descrente. Esse negócio de tragédia é para crente cheio de pecado. Essa é a teologia que nós ouvimos dos amigos de Jó. Os amigos de Jó, durante 34 capítulos, os amigos de Jó estão condenando Jó. Os amigos de Jó estão falando com ele. A gente lê os textos do meio e diz: nossa, que coisa linda que o amigo de Jó falou. O amigo de Jó está dizendo para Jó: você fez alguma coisa contra Deus. Você tem que se arrepender, Jó. E Jó está assim: mas eu não fiz nada. O cara chegou outro dia, começou a levar tudo que eu tenho e eu não fiz nada. O que eu vou fazer? Os amigos de Jó estão botando o dedo na cara de Jó, falando: você fez alguma coisa, você é culpado diante de Deus, isso tudo está chegando. E a gente ouve isso, e temos muitos amigos como o de Jó. Aí no final, no capítulo 42, Deus diz assim para os amigos de Jó: o que Deus falou? Vocês não falaram nada de mim, vocês não me conhecem como meu servo Jó. Mas os textos estão lá para dizer para nós que tragédia
E nós, como pensamos, os amigos de Jó, achamos que tragédia é fruto do pecado, ou é sempre um juízo de Deus contra o pecador. Irmãs e irmãos, crer em um Deus que instrumentaliza as coisas, crer num Deus que provoca os acontecimentos para ele ser adorado, é um Deus tirano. Deus não faz isso. Eu vou provocar isso na vida dela, que ela vai me adorar. Isso não pode acontecer. Deus não faz isso. Deus não maquina maldade. No coração de Deus a sua bondade, amor, grandeza de vida. Tudo é relativo, mas o amor de Deus não. Deus não está a todo momento fazendo essas coisas. Ele está passando, Ele está sofrendo ao nosso lado. Mas nós pensamos que Deus age dessa maneira. Sabe o que é o nosso pensamento? Deus, Blaise Pascal dizia, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. O homem, por sua vez, criou Deus, à sua imagem e à sua semelhança. A gente acha que Deus, ele se comporta como nós. Vou fazer isso com ela que ela vai vir me pedir perdão. Ela vai se arrepender. Deus não tem os nossos julgamentos, Deus não usa a nossa régua, Deus não trabalha dessa maneira. Deus está o tempo todo de braços abertos para nos socorrer, para nos ajudar, até no momento da dor. Essa foi a fala de Jesus. Por que você me desamparou? Por que você me deixou? Por que você me abandonou? Sim, esse é o modo dos religiosos pensarem. Exceto, esse é o modo dos religiosos pensarem. A torre caiu é pecado. Exceto quando a torre cai em cima da cabeça deles. Exceto quando é na casa deles. Exceto quando é na vida deles. Mas eu sou muito fiel a Deus, então Ele fez isso para me mostrar. Quando é a casa do descrente, quando é a casa do pecador, ou do crente desviado, está tudo explicado. Mas quando é a casa do crente, fiel ao Senhor, como Enéas, como Tabita, aí muda. Você já ouviu insinuações, questões que o induziam a pensar dessa maneira, e sem falar delas apenas disse uma coisa contigo mesmo. Jesus falou assim para ele, vocês pensam que esses galileus da tragédia, eles são mais pecadores que os demais galileus? Vocês estão pensando isso? Olha Jesus dizendo para os seus discípulos, vocês estão pensando que os galileus são mais pecadores que os outros? Não são, eu estou afirmando para vocês, não são. Não são. E vocês estão pensando que morreram, ou vocês estão pensando que aqueles 18, que aquela torre caiu sobre a cabeça deles, são mais pecadores que os outros? Não são. Em verdade, eu vos digo e vocês precisam saber disso. Se vocês não se arrependerem, se vocês não notarem que em algum momento falharam, vocês vão perecer como eles. Porque nós estamos limitados a essa vida. E a gente está correndo atrás do que está aqui, porque é a velocidade para obter sucesso. E Jesus está transpondo isso. Olha, é para além. Não se limita a esse espaço terreno. A vida com Deus é muito maior. A vida com o Pai é para além desse momento. Meus irmãos, Jesus está dizendo que telhados que caem são apenas telhados que caem. Torres que caem são torres que caem. E podem cair sobre a cabeça de qualquer um. Basta estar debaixo do telhado, o telhado ser frágil e balançar. Eu vivi essa experiência. Na fazenda, uma vez, caiu um galpão na roça, em frente à casa. Eu estava dentro de casa. E se estivesse debaixo daquele telhado? De madrugada. Basta que haja gente embaixo. No entanto, sabendo como os crentes de notícias de tragédias eles são, Jesus apenas disse, olha o que Jesus disse em outras palavras. Não é o modo da morte que conta. Não é
O modo da morte que conta é o modo de vida. Não é como eu morro, é como eu vivo. Não é como eu conduzo as minhas coisas, não é como esse desastre chegou, mas é como a minha vida é conduzida. É como eu levo meus dias. Jesus está dizendo para os seus discípulos isso: se vocês continuarem dessa maneira, se vocês continuarem achando que são crentes suficientes e são herdeiros do céu, sem Deus, mas cheios de religião, sem Deus, mas cheios de argumentos religiosos, vocês, ainda que morram velhos, todavia, independentemente da morte, do modo da morte, perecereis. Não é o modo da morte, mas é o modo como se vive. É a intensidade que se coloca na vida. Vocês cuidam de ficarem julgando os mortos, mas precisam aprender a viver. Mas precisam viver essa vida, vida de vivos. Colocar um pouco mais de vida na sua vida. E parar de ficar reclamando de tudo, levantando suspeitas de tudo. Ter uma vida mais leve, mais coloquial, mais simples. O Renato Teixeira, um poeta caipira, diz: a simplicidade resolve tudo. Bote um pouco mais de simplicidade na sua vida. Não importa o modo da morte, importa sim é o modo como eu vivo. Se não mudarmos a mente, todos igualmente pereceremos e veremos um céu de gesso fechado e a gente não consegue se ligar com Deus e falar com Ele, porque nós estamos presos. E o convite de Jesus para os seus discípulos e o convite de Jesus para nós é que a vida nunca é uma tragédia, a vida nunca é um desastre, mas a vida precisa ser vivida com abundância, como Ele deu para nós. Tereis vida e vida em abundância. Mas tem gente que vai para o céu. Todos aqui vão para o céu. Todos. Eu creio. Tem gente que vai para o céu, mas vive durante a vida um verdadeiro inferno. E sendo inferno na vida dos outros. Ninguém que está aqui, tá? Ué? Serve ao Senhor, crê em Deus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas faz da vida um tormento. Jesus respondeu: acaso vocês acham que ali padeceram na torre eram mais merecedores do que vocês? Se eu perguntasse num culto aqui hoje, e quem está me ouvindo, quem já foi assaltado, furtado, chegou no carro, vidro quebrado, quem? Quem ficou tão duro, sem dinheiro? Aí o pessoal já não está ficando nem mais no cheque especial, né? Está virando o cheque especial, né? Acontecendo isso agora, né? Uma nova modalidade. Sem dinheiro para passagem até para o remédio. Quem já ficou assim? Todo mundo levanta. Todo mundo está levantando a mão. E se eu perguntasse num culto na Suíça? Agora está na Suíça. Quem já foi assaltado? Quem já ficou tão duro, sem dinheiro, que não tinha dinheiro para passagem por remédio? Sabe, ninguém levantaria a mão na Suíça. Ninguém. Ninguém levantaria. Acaso eles são melhores do que nós? Os suíços são melhores do que nós? Não são. Diante de Deus, somos todos iguais. Não está lendo suíço, brasileiro. Não, ele está vendo o seu povo, povo de Deus. Ele olha, ele baixa assim, povo de Deus. Por isso que eu gosto da cruz vermelha, né? Todo mundo tem direito de morar onde quiser, qualquer lugar do mundo. Somos um povo de Deus. A Varig, posso falar porque a Varig quebrou, né? Quando a Varig quebrou, faliu, uma mulher que trabalhava na empresa disse para o pastor o seguinte: seu pastor, a Varig quebrou, pastor, porque o diabo tinha uma seta contra a minha vida lá dentro.
Minha irmã, uma empresa toda faliu, famílias desempregadas, gente sem receber até hoje, 2015, por causa da sua vida, por causa de você. Isso é muita arrogância que a gente coloca. Espiritualiza demais. O nosso sofrimento nem sempre eles são provações de Deus e seta do diabo. Crente sofre, todo mundo fica desempregado, todo mundo fica angustiado no trabalho, todo mundo quer ir embora, todo mundo doido para dar uma banana para o chefe. Estou mentindo? Todo mundo fica irritado. Todos. Mas o que importa é como eu conduzo a minha vida. Aí não basta só a Varing, não. A pessoa compartilha, agora o Facebook, né? Compartilha o negócio do Facebook, aí você pensa, é indireta para mim isso aí. Né? O que é isso? Por quê? Por que isso? Por quê? Será que eu me sinto tão no centro das coisas, né? Que é uma indireta? Por quê? Postou porque quis, compartilhou porque quis, fez porque quis, é da vontade dela. A pergunta que não cala, que não quer calar é essa: por que comigo? A gente fica, por que comigo? Por que com Enéas? Por que com Tabita? Você fica, por que comigo? Você tem que perguntar, por que não comigo? Em que eu sou melhor do que ela? Por que não na minha casa? Por que eu vou reclamar de Deus? E a gente briga com Deus, e a gente reclama com Deus, e quando alguém morre na família, a gente xinga Deus, porque a gente não tem fé nenhuma em Deus. Porque a gente quer que as coisas se resolvam agora. Ninguém pode ficar dodói, ninguém pode ficar machucado, ninguém pode ficar desempregado. Aí a gente fica usando Deus como esse garçom que vem nos servir quando a gente precisa. Por que não comigo? Por que na casa dela ela padece de dores, de tormentos? E se você começa a visitar, e se você começa em hospitais, aí você vê como que Deus tem sido bom para a sua vida, né? E o segundo milagre de Tabita. Mulheres de Deus sofrem sinistros, sofrem perturbações, sofrem conflitos. Mulheres de Deus morrem. Pedro levantou-se, foi com eles. Mas aí que está. O que importa não é como se morre, mas como se vive. Pedro foi lá. As viúvas o cercaram e faziam o que as viúvas faziam? Mostravam as túnicas. As viúvas mostravam as obras de Tabita. Mostravam aquilo que Tabita fez. Quem mostrava as túnicas? Os pobres, as viúvas. Olha, Pedro, isso aqui foi Tabita que fez. O que importa não é como se morre, mas como se vive. É o que nós deixamos. A quem nós viemos servir? A quem nós viemos prestar o nosso serviço, aos outros ou a nós mesmos? Qual é a nossa motivação? A amar o próximo, a compreender mais do que ser compreendido, a amar mais do que ser amado. A quem nós viemos prestar o nosso serviço? A nós mesmos? Se nós estamos fazendo isso, estamos no caminho errado. E esse caminho será frágil, vai acabar daqui a pouco. Porque não subsiste. E o caminho de Tabita subsiste porque ela serve aos outros. E as pessoas estão mostrando, olha o que ela fez. Olha as túnicas de Tabita, olha a obra dela, está aqui. Essa mulher não pode morrer, Pedro. Lucas 22, versículo 26. O maior no reino de Deus é aquele que serve. O maior no reino de Deus é aquele que se prostra. O maior no reino de Deus é essa pirâmide de Deus invertida. Quer ser o maior? Lava os pés. E o que mostravam? Coisas simples. Não mostravam o DVD que o Mâncio vai lançar daqui a pouco, não. Tá bom, Mâncio? Você vai lançar, mas não vai ser só DVD.
mostravam essas coisas, mostravam coisas simples feitas pelas mãos de Tabita. E o que as pessoas mostram sobre você? E o que as pessoas mostram da sua vida? E o que as pessoas contam sobre a sua vida? Qual é o legado que nós deixamos na vida das pessoas? Quais são as marcas que conseguimos imprimir no coração das pessoas? Quais são? Jesus colocou essa marca. Mateus 9, versículo 16 e 17, Jesus colocou essa marca. Ele disse assim para os seus discípulos: não se coloca vinho novo em odres velhos, nem remendo novo em panos velhos. Sabe o que Jesus disse? A mensagem que vocês estão recebendo, vocês não vão suportar em outro lugar, não, vai rachar. Vocês estão ouvindo comigo aqui, a sinagoga não vai dar para vocês. Vocês vão romper. Jesus imprimiu isso. A marca que eu vou deixar no coração de vocês é diferente. Vocês podem sumir por 3 anos, se distanciar, ir para o caminho de Emaús, mas uma hora retorna. E foi assim. Vocês não vão conseguir experimentar outra coisa. Qual era o legado de Tabita? Uma mulher cheia de riqueza humana. Está faltando isso. Riqueza humana. Amada pelas pessoas. Pessoas morrem como viveram. A morte não muda as pessoas, a morte petrifica as pessoas. Então a gente começa lá no dia da morte a fazer um monte de elogio, né? Faça agora. Faça agora. O sábio disse uma verdade: é melhor ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Por quê? Por quê? Verdades de cemitérios que precisam ser ditas na vida. Eu quero dizer para meu pai que amo ele. Quero dizer mais isso. Ele é duro pra caramba, mas eu vou fazer. Ele vai olhar assim: não estou entendendo isso não, mas eu vou falar para ele. O que escreviam no epitáfio lá de Dorcas? O que elas estavam escrevendo? Mulher, discípula, simples, plena de beleza e de boas obras. E o que vão escrever da minha vida se você sumisse, se eu sumir do meu bairro? O que vão escrever da sua vida se você sumisse do lugar onde você mora? O que vão escrever da sua vida se você sumisse do seu trabalho, se você não aparecesse? O que iriam escrever? O que escreveriam de você se você nunca mais voltasse aonde você frequentava? O que iriam escrever de você se você desaparecesse das nossas vidas? Tabita está doente e ela morre cheia de vida, cheia de vontade. E como eu falei, repito, é a ênfase. Não é o modo como se morre, mas é o jeito como se vive. Sabe o que ela escreveu na vida das pessoas? Para concluir. Sabe o que Tabita escreveu na vida das pessoas? Vai fazer falta. Às vezes eu mando mensagem para vocês e escrevo isso: você está fazendo falta. E é isso que escreveram na vida de Tabita. Tabita está fazendo falta. E como é? Você faz falta? Ela entendeu que precisava amar até o fim, de cuidar até o fim. Tabita faz falta. É importante. Tem valor em nosso meio. E quando você falta, não é a sua família que deverá sentir a sua falta, todas as pessoas que estão ao seu redor. Será que vão dizer, se eu sumir, você está fazendo falta? Seu lugar está lá, reservado. Todos por onde Deus permitiu que Pedro fosse, ele pregava essa palavra. E todos os lugares que você foi, todos os lugares que você circula, será que dizem isso? Você está fazendo falta. Sua vida tem que inspirar outras. Tem que inspirar outras pessoas. Senão você não está vivendo. Pedro orou e devolveu Tabita para o povo. Olha, ela faz falta, então tome ela de novo para vocês. Vamos orar para que as pessoas que fazem falta na nossa vida retornem. Vamos fazer esse papel. Mas às vezes a pessoa faz falta e a gente expulsa mais ainda. Não.
Você ainda precisa escrever essa linda história na vida de alguém. Ou se você está escrevendo, continue a escrevê-la. Não perca a esperança. Ainda há tempo. Vamos juntos nessa história. Vamos juntos. Fique de pé. E diga para você mesmo assim, eu faço falta, olha só. Você faz falta. Senhor, nós nessa manhã queremos expressar a nossa gratidão, Senhor. O cuidado que o Senhor tem conosco. Como o Senhor tem os olhos sobre nós. Ponto de nos contar essa verdade, que nós sofremos dessas perturbações, intempéries, momentos de tempestade. Como o Senhor, assim como o seu filho passou, assim como Jesus experimentou na sua própria carne momentos de solidão, porque diz o texto do profeta que ele é homem que conhece, sabe o que é dores, sabe o que é sofrer. Muito obrigado, porque o Senhor ainda nos ama, o Senhor ainda continua a nos impulsionar, a encorajar o seu povo. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Esse diálogo é Deus que fala contigo. Esse diálogo do profeta com Deus e as suas reclamações é o Senhor que responde.